Hora da gente fazer a nossa conexão em Brasília, diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, com Luciene Landim. Luciene, muito bom dia para você, bem-vinda mais uma vez. A gente fala hoje sobre o julgamento que a Justiça Eleitoral faz das candidaturas aí que estão apresentadas para as eleições de 2024, que pode surpreender muita gente, né? São milhares e milhares de candidaturas, mas algumas dessas podem ser canceladas. Não é isso? Bom dia. Olá, Léo, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. É isso mesmo, a Justiça Eleitoral recebeu 460 mil pedidos de registro de candidatura aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições desse ano. Esse pedido de registro de candidatura foi encerrado no dia 15 de agosto e termina a análise, o prazo para que a Justiça Eleitoral termine essa análise, termina no dia 16 de setembro. Nessa data, todos os pedidos de registro de candidatura precisam estar julgados e as decisões publicadas. Então, é um prazo aí de um mês para a Justiça Eleitoral fazer a análise dessas 460 mil candidaturas. E tem mais uma semana e meia, aí, mais ou menos, para que essa etapa das eleições termine, né? Desses 460 mil pedidos de registro de candidatura, até aqui, 281 mil já foram deferidas, já foram aceitas. Isso dá 61% do total registrado nos sistemas da Justiça Eleitoral e 166 mil ainda estão na fila para julgamento. Já foram indeferidas, ou seja, não aceitas, 5.600 candidaturas em todo o país e os motivos variam. Eles vão aí de candidatos que não têm condição de elegibilidade, ou seja, não são elegíveis, a ausência de desincompatibilização. E o que é isso? É quando um candidato precisava se retirar de um cargo que ocupava, de algum cargo público que ocupava, e não fez isso no prazo determinado em lei. Tem também a ausência de quitação eleitoral. Esses são alguns dos motivos que culminam aí, que resultam no indeferimento do registro de candidatura. E aí a gente puxando agora para Minas Gerais, são 73 mil registros de candidaturas no estado pedidos aí para a Justiça Eleitoral e desse total, 35.500 já foram deferidas, 475 foram indeferidas, rejeitadas e 36.400 aguardam julgamento. Nas eleições municipais, a análise dessas candidaturas começa no juízo eleitoral local, ou seja, onde esses candidatos vão disputar algum cargo nas eleições e não nos tribunais regionais eleitorais, que são de competência dos estados, ou aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Esses pedidos, eles chegam aqui apenas em caso de recurso que pode, inclusive, ir para o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Judiciário brasileiro. Os pedidos de registro de candidatura aos cargos majoritários, que são o prefeito, prefeita e os respectivos vices, eles são julgados individualmente na mesma oportunidade. E existe também, Léo, a candidatura sob júdice, que tem recurso pendente de análise. Nesse caso, o candidato, mesmo com esse recurso pendente, ele pode participar da campanha eleitoral, pode pedir votos, pode estar no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, inclusive ter o nome apresentado na urna. Essa condição, ela só cessa quando não houver mais nenhuma possibilidade de recurso, que é o que a gente chama na Justiça de trânsito em julgado. Então, mais uma semana e meia aí pela frente para que a Justiça Eleitoral conclua essa etapa e a gente tenha uma noção de quantos candidatos realmente estão aptos a disputar algum cargo nessa eleição, claro, considerando os casos de recurso que ainda devem enfrentar mais um tempinho na Justiça, Léo. Pois é, a gente tem aí candidatos e candidatas que já conhecem claramente as regras do jogo, né? Já sabem como funcionam as eleições no Brasil, tem vários consultores jurídicos e quem tem uma candidatura indeferida porque não cumpriu algum tipo de regra grave é porque nadou e acabou morrendo na praia. Tomara que os candidatos tenham mais consciência sobre as suas próprias candidaturas e responsabilidade com o eleitor. Agora, todo mundo, Luciene, que sai dessa corrida eleitoral é porque teve a candidatura indeferida ou tem também outros motivos? Porque o candidato pode desistir até mesmo por um motivo pessoal, né?
Isso, Léo, nem sempre é por decisão da justiça, às vezes é por decisão, por uma opção pessoal mesmo ou até partidária. A gente tem aqui alguns números, os candidatos que renunciaram, que desistiram da candidatura por algum motivo nesse ano são 4.297, 594 somente em Minas Gerais. 138 candidatos tiveram um pedido de candidatura não conhecido. Isso significa que eles não preencheram os requisitos mínimos pedidos solicitados pela Justiça Eleitoral para terem os nomes apresentados nas urnas neste ano. 110 candidatos tiveram o registro de candidatura cancelado pelo próprio partido em que são filiados e 35 candidatos em todo o país faleceram, morreram, e 8 deles em Minas Gerais. E isso desde aí praticamente o fim do prazo de registro de candidatura partidária nos sistemas da Justiça Eleitoral desde o dia 15 de agosto, então. Esses são os números, Léo. Perfeito. Luciene Landim, diretamente de Brasília. Já me despeço de você, Luciene. Obrigado pela sua participação aqui hoje.